Hoje irei falar sobre um problema que é o narcisismo no YouTube. Especificamente, o quanto de desinformação e sensacionalismo está envolvido na discussão sobre narcisismo. Isso é importante pelo seguinte: muitos de vocês chegam no meu canal querendo discutir isso, querendo ouvir sobre isso, tendo lidado com supostos narcisistas na família, algumas vezes de verdade, outras vezes equivocadamente. O meu canal não é o primeiro a ser assistido por vocês em geral. Vocês assistem outros, aí quando vocês querem se aprofundar no conteúdo, vocês me encontram. Isso é uma tendência, uma história que se repete aqui. Isso mostra uma coisa, que talvez vocês fiquem satisfeitos com outros canais, com a abordagem de outros canais. Muitos viram que as coisas não batiam muito bem em outros canais e quiseram se aprofundar, mas muitos caem aqui querendo ouvir, sim, sobre narcisismo. Muitos podem ter tido um familiar ou um relacionamento com um narcisista, mas muitos podem não ter tido. Muitos podem não ter tido e caem aqui querendo entender melhor porque parece que não bate com o que as outras pessoas dizem. Bom, esse é um problema importante no YouTube. Eu já vi vários pessoas com uma certa qualificação em psicologia, pessoas que, tal como eu, também têm uma formação em boas universidades, ou que pessoas que fizeram doutorado na área de psicologia. Eu sou doutor em sociologia, eu não sou doutor em psicologia, né? Mas eu considero que eu tive uma boa formação. Mas muitos têm principalmente discutido que talvez as pessoas que estejam exagerando e dizendo que tudo é narcisismo não sejam as pessoas mais qualificadas para falar sobre isso, né? Talvez exista muita desinformação e muito sensacionalismo, e é isso que eu acho. E talvez a minha opinião vá frustrar muitos que chegam aqui querendo ouvir sobre narcisismo. Porque eu não estou fazendo as coisas para ganhar inscritos. Se eu quisesse fazer as coisas para ganhar inscritos, todos os meus títulos teriam narcisismo. Todos eu ia falar de relacionamentos com narcisistas e não relacionamentos abusivos. Por que eu não faço? Algumas pessoas chegaram aqui em vídeos meus e perguntaram: e quando você fala da mente abusiva, você está falando da mente narcisista? Não, eu não estou falando da mente narcisista. Quando você fala de relacionamentos abusivos, estão falando de relacionamentos com narcisistas? Não, não estão falando, embora possam ser. Eu já fiz vários vídeos aqui, quem tiver interesse, que chegou há pouco tempo, pode procurar, e quem chegou há mais tempo certamente já viu, que eu tento desmistificar as coisas. Pessoas com problemas psicológicos, né, psicopatologias mais leves do que transtornos de personalidade, como depressão ou ansiedade, podem ser abusivas em alguns contextos. Pessoas com estresse pós-traumático podem ser abusivas. E há pessoas que têm padrões de personalidade que não caracterizam o transtorno e são potencialmente abusivas. E o que eu quero dizer com isso é que meu canal não é sobre narcisismo. Meu canal também não é só sobre relacionamentos abusivos. Eu falo de dinâmicas familiares, dinâmicas relacionais, dinâmicas de relacionamento íntimos que podem ser problemáticas. Eu tenho um foco bastante alto aqui, e vocês já notaram, em estresse pós-traumático, porque vem de dinâmicas desse tipo e não necessariamente produzem narcisismo. E não necessariamente são narcisistas que causam essas coisas. Então meu canal não é sobre narcisismo. Mas há muito narcisismo no YouTube. E há muita gente falando sobre narcisismo de uma maneira a desinformar, sensacionalista, para ganhar dinheiro. Assim, eu não tenho dúvida disso. Quem falava muito sobre narcisismo aqui no YouTube, muitas vezes são pessoas que não têm uma boa formação em psicologia. Muitas vezes são coach de relacionamentos. São pessoas que não fizeram uma graduação em psicologia. São pessoas que se valem de estratégias para vender cursos para vocês. Ou quando tem formação em psicologia, são altamente questionáveis. Por exemplo, tem uma psiquiatra que é bem famosa e que ela já tomou vários processos por plágio, em que ela transforma o narcisismo, borderline, psicopatia em quase um horóscopo, um monte de características que vão apontando e você pode vir a se identificar ou não. Muito impreciso. É uma pessoa que baixa o estudo sobre o tema, embora escreva sobre o tema, e isso é problemático, né? Sensacionalismo. É desinformação não pautada em pesquisa e nem em casos clínicos, eu suponho. Bom, claro,
Num coach não vai ter casos clínicos, um coach vai receber muitos relatos, não vai, às vezes não tem nem a parte teórica, e o que eu vejo é isso. Muitas pessoas que estão aqui simplesmente copiam canais estrangeiros e vão em canais ruins. Por exemplo, tem canais que vão ter uma vertente mais sensacionalista que são só reproduzidos por coaches aqui no YouTube, né? E não aqueles que trabalham com recuperação de pessoas com transtornos de personalidade. Tem pessoas que são professores, acadêmicos que pesquisam isso, estudam isso, dão aula sobre isso e trabalham com recuperação. Então temos problemas aqui no YouTube, né? Mas é nítido que canais crescem mais com desinformação e sensacionalismo. Se eu fizer uma cara assim, botar assim, narcisismo, como se não sei quem é narcisista, e fizer desinformação e sensacionalismo e explicar as coisas de uma maneira que você começa a achar que todo mundo é narcisista na sua vida, eu vou crescer mais. Eu fiz uma opção pelo conhecimento e essa opção faz com que o meu canal seja estagnado, né? Então, canais crescem mais com desinformação, isso é em todo o campo, na política, na ciência. O que mais cresce não é canal de informação científica, é canal de desinformação, de teoria da conspiração. Então tudo isso cresce muito mais do que informações fidedignas. Bom, então vamos lá. Temos problemas sobre a compreensão de narcisismo. O primeiro passa por a compreensão do que é um sintoma de narcisismo. Ninguém entende muito bem o que é um sintoma de transtorno de personalidade, porque não entende muito bem o que é um sintoma em psicopatologia. Aí vai lá ver a lista ali do DSM, do CID, e fala, nossa, tal pessoa que eu conheço é narcisista. Não, possivelmente não. Significa, para você ter um sintoma, significa que tem que ter uma certa abrangência de frequência. Tem que acontecer bastante, de uma maneira duradoura. Então, depressão tem que ter eventos depressivos, dura com certa duração. No caso de transtorno de personalidade, tem que ter frequência nos comportamentos e generalização para mais de um contexto. Uma pessoa que é narcisista só dentro de casa não é um narcisista oculto. É uma pessoa que não é narcisista, provavelmente tem uma disfunção no seu lidar com a família. Provavelmente essa pessoa tem, nas relações mais íntimas, problemas. Tá, é uma característica de transtorno de personalidade que isso se exacerbe com relações íntimas, que os traços de personalidade fiquem piores? Sim, mas tem que ter narcisismo na rua também, entende? Tem que ter um nível de generalização que seja nocivo na família, no trabalho, com companheiros, em outros espaços, tá? Então tem que ter algum nível de generalização. Se a pessoa só é predatória no trabalho, pode ser que ela tenha desenvolvido uma mentalidade competitiva naquele setor, porque alguns setores exigem isso. Tipo, setor acadêmico é assim, setor econômico é assim. São setores de alta competitividade. Então, se você está num setor econômico de negócios de alta competitividade, pode ser que naquele lugar você seja predatório, tal como um narcisista. Né? E aí, em caso, você pode ser uma pessoa pacífica, e não significa que você vai parecer narcisista, tem que ter uma generalização. Então, é possível que alguém seja narcisista porque é assim em caso? Sim, se tiverem esses comportamentos, mesmo que parcialmente em outros espaços. Então, a lista não é suficiente para saber. Não é um horóscopo. Se olhar como um horóscopo, até você vai se identificar com todos os transtornos de personalidade. Se você exibir uma vez ou outra, tem que exibir com frequência e de uma maneira relativamente generalizada, sabendo que nas relações mais íntimas vai ser, os traços de um transtorno de personalidade são mais fortes, mas nas relações de fora também tem que ser exibidos, né? Senão você vai viver igual o horóscopo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e vai ser, ou tal pessoa já fez isso, então é narcisista. Não, você só fez uma vez, 2, 3, não é narcisista. Se a faz todo dia, sempre, é narcisista. Se a faz com você na família, mas faz fora, aí sim. Então tem que entender que um sintoma exige frequência e uma certa generalização. Há vídeos desinformantes, de desinformação ou sensacionalismo do tipo como se comporta o narcisista no casamento, na empresa, na religião, como o narcisista faz sexo. Isso eu já vi. E, gente, isso pode ser altamente variável.
A questão da sexualidade, por exemplo, eu já conheci narcisistas reais, é que os relatos de pessoas próximas vão em direções completamente opostas. Uns que têm dominância em práticas sexuais, outros que não conseguem levar adiante práticas sexuais se não for algo muito extremo, então precisa ter hiperestimulação. Outros então não precisam de hiperestimulação, mas precisam de dominância. Outros são passivos. Não dá para saber em certos contextos. Ou, por exemplo, já vi um vídeo, como narcisistas tratam seus animais. Aí alguns vão falar que é com maus tratos, outros que é para bons tratos. Não, é variável, gente. Esses vídeos são sensacionalismo. É bem variável. O que você sabe é que há uma tendência nas características que definem o narcisismo, uma tendência a se ver como superior, uma tendência à arrogância, uma tendência ao menosprezo dos outros. Só que isso pode ser variável. A pessoa não significa que vai menosprezar o outro numa relação sexual ou ver o cachorro dele, o gato dele melhor que os outros, né? Pode acontecer, mas esses traços podem se manifestar em outras coisas e não nesse aspecto, tá? Então, não vai ser, é muita especulação. E sabe baseado em quê? No que as experiências que as pessoas passaram. Por exemplo, muitos coaches aí vai pensar em como foi o ex-narcisista se comportava no sexo e falar que narcisistas são assim. Ou que, meu ex tratava mal o cachorro dele, batia no cachorro, então ele era narcisista. E outra, quem maltrata animais tem muito mais tendência a ser um psicopata que um narcisista vai querer ter o gato, o cachorro dele muito bem cuidado, se a gente for pensar nisso. Ou não, né? Como eu falei, tem alta variabilidade, né? Se pegar um estereótipo, seria assim. Mas maltratos com os animais é uma característica de psicopatia, né? Então, há variabilidade, é isso que eu quero dizer, né? É uma discussão sensitiva porque é variável demais esses comportamentos. O que importa não é o comportamento em si, mas a função do comportamento, e para isso que você precisa de um psicólogo para estudar isso. É a função do comportamento, para que serve? Para que a pessoa age no sexo de uma determinada maneira e não de outra? Para que ela tem um animal bem cuidado ou mal cuidado? É a função, não é o comportamento. Então, como ele se comporta, tanto faz. Vai variar imensamente. Mas isso engaja. Porque a pessoa, nossa, mas o meu ex não fazia isso, a minha ex não fazia isso, será que é? Será que não é? Aí quando você fica na dúvida, o que você faz? Clica no próximo vídeo. Ou se inscreve no curso da pessoa. Então esse é o problema, né? É genérico demais. Cada caso vai diferir, mas se quando a informação é genérica, você fica preso naquele círculo de informações. O importante é saber a função do comportamento. Narcisistas e outros transtornos de personalidade agem baseados numa função que aquilo tem na estrutura de personalidade. Então ela vai ter modos típicos de agir, sim, não estou dizendo que eles não são padronizados, vão ter comportamentos similares, mas que podem ter alta variabilidade em como se mostra. Esses comportamentos vão ser orientados muito mais para propósito, para que serve para manter a estrutura de superioridade da pessoa, uma crença de superioridade, ou uma prática que a faça se regular emocionalmente pela convicção de ser melhor do que os outros, por exemplo. Então, a pergunta deveria ser não como se comporta o narcisista, mas para que serve o comportamento de um narcisista? Essa é uma pergunta que eu vejo poucos fazerem. Eles perguntam, como o narcisista se comporta em tal contexto? É variável. Mas para que serve o comportamento no seu caso específico? Aí você pode entender se é narcisismo ou não. Porque tem propósitos inconscientes, podemos dizer assim, velados, que a própria pessoa não tem tanta certeza sobre como funciona no caso de transtornos de personalidade, porque eles têm baixa autoconsciência, né? Mas é aquilo, influenciadores querem dinheiro, eles querem ganhar seguidores, querem vender cursos, e eles vão amplificar seu medo, achando para você achar que tem um narcisista atrás da sua porta. Eu cresci numa família narcisista, todos os meus ex-namorados foram narcisistas, todo mundo do meu trabalho é narcisista, é isso que eles querem para você ficar procurando sinais, assistindo novos vídeos, pagando novos cursos, fazendo terapia com eles, que às vezes nem são psicólogos, né? Então você fica preso sem se recuperar. Vocês já notaram, quem está aqui há mais tempo, meu objetivo não é vocês presos aqui. Eu acho que o que mais é legal é que encontrar, sei lá, depois de
2 anos alguém que não me assiste mais e que fala, eu me libertei da história, né? Segui minha vida. Mas quem está te prendendo num círculo de narcisismo quer que você veja o mundo como hostil, todo mundo como narcisista, para você continuar pagando e dando engajamento e dando dinheiro e preso naquela história, né? E onde eu quero chegar com isso? Então, fiz essa grande apresentação para chegar em algo. Que há, relações abusivas sem narcisistas. Onde ninguém é narcisista. Onde pode sim ter um transtorno de personalidade envolvido, mas pode ser vários outros. Tem uma lista enorme. Podem ser vários outros, né? Pode não ser um transtorno de personalidade, pode ser problemas mais comuns, como estresse pós-traumático, dificuldade de regulação emocional, que levam a uma desregulação num nível agressivo. Pode ser dificuldade de insight, pode ser depressão, ansiedade, causam danos às pessoas. Então, uma relação abusiva pode ser abusiva por vários outros motivos. Pode ser abusiva, veja, porque as pessoas são incompatíveis e o relacionamento adoece ambos. Eu vou gravar o meu próximo vídeo aqui do canal, vai ser sobre isso. Sobre relacionamentos adoecedores por incompatibilidade. Onde pessoas não têm necessariamente problemas, mas têm padrões comportamentais incompatíveis que causam danos nos outros nos dois e pioram ambos, né? Ou que o padrão de personalidade de um que não é um transtorno faz o outro adoecer. Isso se chama incompatibilidade e é o problema mais comum. E muitos relacionamentos abusivos podem surgir de incompatibilidades, tá? E sem ninguém ter uma psicopatologia. Segundo ponto onde eu quero chegar com isso há famílias disfuncionais sem ter um narcisista, sem ter um pai narcisista ou uma mãe narcisista. Mas podem ter pessoas super desreguladas emocionalmente, podem ter pessoas com baixa autoconsciência, podem ter pessoas mentirosas. Tudo isso é bem mais comum. Então, mas há famílias disfuncionais. Se toda família, e muitas famílias disfuncionais, se toda família tem um narcisista, então o narcisismo é a maior epidemia que existe. Tem mais narcisista do que depressivo. Mas na prática, nós temos mais pessoas depressivas do que narcisistas. Quase toda família vai ter um depressivo. Então, será que a disfuncionalidade não é outra? E a minha hipótese é que é sim. E o que os dados mostram é que sim, existem vários outros problemas. Uma mãe ou um pai deprimidos podem causar danos a uma família. Então, assim, há outras disfuncionalidades. Não precisa ser narcisismo, né? É mais provável, então, terceiro ponto, onde que eu quero chegar, mais provável que em relacionamentos ou famílias, o mais provável é que o problema seja outro. Nos casos mais graves, é provável que tenha um transtorno de personalidade, e dentre os transtornos de personalidade tem uma lista enorme. Pode ser narcisismo, borderline, antissocial, paranoide, esquizoide, esquizotípico, né? Personalidade obsessivo-compulsiva, pode ser qualquer outro, tá? Então pode envolver um problema de personalidade, um transtorno de personalidade? Sim, pode ser qualquer outro. Mas há formas de relações abusivas ou de famílias abusivas que vão envolver outros problemas. Machismo, egoísmo, manipulação, padrões manipuladores na família. E aí? Tem muitas outras coisas. E não pode ser, essas pessoas podem ser egoístas e machistas sem serem narcisistas. Pode ser muita coisa. Quarto ponto. Mais comum do que narcisismo são traços que podem estar presentes no narcisismo, mas que não estão todos juntos numa mesma pessoa, mas estão separados em várias pessoas. Quais? Mentira é comum na vida humana. Traição é comum na vida humana. Vai lá na Bíblia, gente. Lá na Bíblia vai ter histórias de mentira, histórias de traição, história de manipulação. Vai estar lá na Bíblia. No Antigo Testamento. É o que mais tem histórias assim. Jesus sofreu com mentira e traição. Então mentira, traição, manipulação são muito comuns. Qualquer história de um país vai ter algo relativo a isso. Nas suas tramas políticas, né? Tudo isso é comum. Todas as pessoas podem ser também assim. Na família de cada um de vocês tem traição, tem mentira, tem manipulação. Todo ambiente de escola que vocês participaram teve isso. Então isso é muito comum na escola, no trabalho, porque pessoas mentem, às vezes mentem por bem para esconder algo, às vezes mentem por mal, as pessoas traem, as pessoas manipulam, às vezes até sem querer. Então, mentira, traição, manipulação
podem estar mais ou menos presentes em uma pessoa do que em outra, mas estão presentes na vida humana, tá? Quinto ponto. Há pessoas egoístas, manipuladoras, mimadas e até emocionalmente instáveis que não são narcisistas. Porque esses são traços de pessoas. Há pessoas que foram mimadas e por isso são egoístas, ou pessoas que cresceram num ambiente onde se fazia muita chantagem emocional e se tornaram manipuladoras. O fato de elas terem um traço não significa que são narcisistas. O fato de elas serem emocionalmente instáveis não significa que são narcisistas, ou borderlines também, que são ditos que são emocionalmente instáveis. Há muitas pessoas com desregulação emocional, instabilidade emocional, é mais comum do que um transtorno de personalidade borderline. Tudo isso está por toda parte, são características comuns presentes nas pessoas. Então não é necessariamente o narcisismo. Então o que teria um narcisista? Tá, tem tudo isso. Tem as características lá do DSM, do CID, que são os manuais diagnósticos, exacerbadas, frequentes, generalizadas para várias relações, para a relação familiar, no trabalho, na igreja, nos estudos, em vários ambientes, né? Vai ter parte dessas características em vários ambientes, então vai ter generalização, pode ter tudo isso junto, egoísmo, manipulação, instabilidade emocional, tudo junto. Tudo isso, mas adicionalmente vai ter baixo insight, baixa autocrítica, baixa autoconsciência, né? Muita generalização dos traços narcisistas, com baixa flexibilidade, né? Vai ter mecanismos de defesa como a projeção, projetar nos outros seus próprios defeitos, acusar os outros dos seus próprios defeitos, né? Idealizar as relações, idealizar e desvalorizar. Tudo isso são muito fortes no narcisismo. Muito fortes, né? Vai ter padrões de arrogância, de orientação constante de busca por poder. Vai ter padrões emocionais, cognitivos, comportamentais. A terapia de esquemas discute muito isso. Padrões que são esquemas emocionais, cognitivos, comportamentais juntos, né? Por isso é um esquema, funciona junto. Que são orientados e generalizados para a superioridade, para o poder, né? Tudo isso vão ser características do narcisismo. Então tem mais coisa. Pode ter tudo isso, só que não é só um traço que vai definir o narcisismo. Não é só porque aconteceu só na família que vai definir o narcisismo. Tem que acontecer em vários espaços. Pelo menos alguns dos traços do narcisismo. Tem que acontecer em muitos espaços, com muita frequência, né? O que eu quero destacar é o seguinte, que é mais comum que sejam outras coisas, tá? Não caiam em sensacionalismo, não deem dinheiro para pessoas que vocês não sabem da qualificação. A discussão sobre transtorno de personalidade tem manuais. Talvez vocês devam até ler, mesmo como leigos, manuais de psicologia voltados para transtornos de personalidade, que tudo isso vai ajudar a entender melhor o que são esses transtornos, né? Para vocês não caírem, perderem dinheiro e perderem tempo na mão de manipuladores, de sensacionalistas, de pessoas que estão fazendo mau trabalho aqui no YouTube.